Uma épica batalha. Superman versão Renascimento vs Thor versão 616. Nome: Kal-El, Clark Kent, Superman, o Homem de Aço, o Homem do Amanhã. Origem: DC Comics. Gênero: masculino. Classificação: alienígena, kryptoniano. Poderes e habilidades: super força, voo, invulnerabilidade, super velocidade, visão de calor, sopro congelante, visão de raio-x, audição sobre-humana, fator de cura. Feitos de força: aqui o Mongul Jr. iria destruir o planeta Terra com o mundo bélico. O Superman simplesmente desvia a rota do Warworld no braço, lança o Doomsday pro outro lado do mundo, sem dificuldades. Quebra o metal mais resistente do universo. O nome desse metal é Kerentium. O metal é forjado dentro de um buraco negro e serve para carregar estrelas. Ele estava preso na Zona Fantasma, com ele e o Zod lutando contra a criatura que diz ter destruído Krypton, Rogolzar. É afirmado que os golpes dele fazem toda a Zona Fantasma tremer. Detalhe: a Zona Fantasma é do tamanho de um universo, multiverso. Para quem duvida, as skins do tamanho do local. Todos os heróis da Terra demoraram para perceber que estavam presos lá dentro, junto com todo o planeta, só para terem ideia da vastidão. Uma descrição sobre a Zona Fantasma. Skin. Existem várias skins que mostram que a Zona Fantasma é infinita em tamanho e há apenas uma skin que afirma que é quase infinita em tamanho. Mas mesmo a palavra quase infinito pode ser sinônimo de infinito, pois realmente não pode haver algo quase infinito. Mas mais recentemente no evento Cavaleiros das Trevas é mostrado que a Zona Fantasma é uma dimensão que cobre todo o multiverso. Manda o Bizarro para a Lua com um soco, destrói uma nave de guerra alienígena e a arremessa ela para dentro de um portal, sem nenhuma dificuldade. Aqui o Superman estava apenas com energia solar o suficiente para sobreviver. Ele havia sido pego em um planeta feito justamente para aprisioná-lo. Chegava apenas luz solar o suficiente para ele se manter vivo. Planeta construído pelo Forjador de Mundos, uma entidade, irmão do Anti-Monitor e do Monitor. Ele projetou todos os planetas e galáxias do multiverso. O Superman enfraquecido, simplesmente saltou do planeta, só de ele pegar impulso. Superman afirma que tem que controlar e calcular muito bem sua força, para não destruir toda a cidade com o efeito colateral de seus socos. Superman, após recuperar as forças nos sóis, nocauteia o Forjador de Mundos com um soco, e ainda por cima destrói a sexta dimensão. Nocauteia o Mongul com um soco. Superman afirma que poderia destruir toda a Zona Fantasma, mas sua moral e respeito à memória de seus pais o impedem de fazer isso. Feitos de velocidade, Superman identifica um comboio de guerra alienígena a 1,2 bilhões de quilômetros de distância. Ele vai lá no mesmo instante e acaba com tudo. Dá blitz em todas as naves de guerra, feito tranquilamente. MFTL. Superman, enquanto conversa com o caçador, ele resolve problemas na Terra em pequenos momentos da conversa, inclusive indo até a Lua certas vezes, tudo isso em segundos. Feito FTL. Como o mundo todo estava preso na Zona Fantasma, todas as leis da física começaram a ser afetadas. Aqui o Superman destrói vários projéteis, asteroides, satélites, antes que eles caiam na Terra, e ainda pega um ônibus espacial, usando a esteira cósmica do Flash para voltar no tempo. Reconstrói a Lua, feito FTL. Superman e Supergirl vão para Nova Krypton em instantes. O planeta é localizado no mesmo quadrante que Tanagar, que fica a 435 anos-luz de distância da Terra. Aqui, ele está montando uma união intergaláctica, tipo uma ONU interplanetária. Ele estava em Tanagar e precisava da opinião do povo da Terra. Ele vai de Tanagar à Terra e depois volta para Tanagar novamente. Em um segundo, Tanagar fica a 435 anos-luz de distância da Terra. Mongul Jr. começou a assassinar todo mundo que pertencia à ONU espacial. Superman, sendo o único ali no momento capaz de pará-lo, o leva para fora do planeta. Eles lutam em diversos locais diferentes e atravessam dezenas de planetas. Nível de reação: MFTL leva a torre de vigilância do Batman que ri da Terra ao Sol em um segundo. Para quem não sabe, a luz demora 8 minutos para fazer esse trajeto do Sol até a Terra.
acompanha o Wally e o Barry por alguns segundos. O Wally e o Barry estavam destruindo a realidade de tão rápido que estavam rompendo o tecido do multiverso. Superman atravessa uma galáxia inteira em 8 minutos e 30 segundos. Dando mais de 4.000 socos no Doomsday. Essa versão do Apocalipse é afirmada por ser mais forte que a do pós-crise, mais rápida também. Para quem não sabe, a versão anterior venceu a Liga e tinha reação ao Flash. Superman vai para a super velocidade para conversar com o Zod. Enquanto eles conversam, o tempo se paralisa, a batalha intergaláctica que está acontecendo se paralisa também. Tudo isso por causa da velocidade deles. Inclusive a Supergirl e o Rogozar, que tem reações MFTL, viram estátuas também. Vai da Terra até outro sistema planetário em segundos para lutar contra Mongul. Feitos de durabilidade, Superman aguenta a explosão do Warworld do Mongul sem tomar nenhum dano. Ele iria destruir a Terra com esse mundo bélico. Superman aguenta a visão de calor de Zod, Ursa e Lor ao mesmo tempo. Os três estavam com poderes aumentados por anos com 2 sóis amarelos. Superman resiste aos ataques combinados de Lex Luthor após absorver a Perpétua. Esse Lex surrou a Liga, e Perpétua é uma entidade multiversal. Ela é mãe do Anti-Monitor, Monitor e do Forjador de Mundos e criou o multiverso e Sinestro que estava tendo seu poder abastecido por Umbrax, um sol negro que se alimenta de energia destrutiva e dá poder para a Tropa Ultravioleta, a Tropa da Vergonha mais o ataque do Leviatã. Ele sai sem nenhum ferimento. Superman enfraquecido, após ter suas células afetadas pelo Luthor mais a Kryptonita que o Batman tinha colocado em suas células, aguenta a energia de todos os planetas do Sistema Solar mais a energia de Umbrax, um sol negro abastecido pelo poder da vergonha. Cyborg inclusive coloca tal feito como impossível de quantificar. Aguenta sem nenhum dano todos os ataques combinados de 3 exércitos de diferentes raças alienígenas. Psicopata da Mole absorveu os poderes da força da aceleração, da força de vontade e da magia dos deuses, e estava prestes a exterminar todos os heróis da Terra. O Superman vai lá e peita ela e inclusive aguenta os ataques dela. Isso após ele estar enfraquecido por radiação solar vermelha. Resistência à magia, Superman resiste aos raios mágicos do Shazam sem danos, e ainda dá um blitz no Billy. Superman sai facilmente da veste do retalho que afeta até a alma, aguenta o fogo do inferno do Etrigan sem nenhum dano e nocauteia ele facilmente. Feitos de visão de calor, consegue ricochetear ela. Combinando sua visão de calor com sua super velocidade, consegue utilizar ela em 360 graus, omnidirecional, vencendo o Lor, o filho do Zod, que estava sendo abastecido por 2 sóis por vários anos. O Superman vence ele facilmente em um duelo entre as visões de calor. Superman sobrecarrega o mundo bélico com sua visão de calor, fazendo esse mundo explodir. Para quem não sabe, o mundo bélico tem energia o suficiente para destruir planetas, e o Superman conseguiu sobrecarregar o mundo mesmo assim, cortando um asteroide de 1 milha ao meio com sua visão de calor, atingindo microchips implantados na pele das pessoas, feitos de sopro congelante, congela a Bat-armadura com bastante facilidade, criando um furacão com o super sopro, super sentidos, vê uma brigada alienígena a 1,2 bilhões de quilômetro, vê se todos os seus amigos da Liga e outros heróis da Terra estão seguros. Vendo de outro sistema solar, a situação da Aliança Intergaláctica. Thor poderes e habilidades. Força sobre-humana, velocidade, agilidade, durabilidade e imunidade à maioria das doenças. A maior arma de Thor, e aliado mais próximo, é o Mjolnir, um martelo encantado forjado do metal Uru, que tem poder sobre tempestades e pode gerar rajadas de energia conhecidas como anti-força. Poder destrutivo e força. Na batalha contra o Gorr, Thor tem poder para destruir planetas apenas com o resultado do impacto dos seus golpes. Thor, com sua força bruta, quebrou material fabricado pelos Celestiais com as mãos nuas.
Nascimento de um celestial. No começo acontece uma explosão cujo poder rivaliza com o do próprio Big Bang. A explosão cresce para consumir uma galáxia inteira para finalmente comprimir e formar a armadura, e Thor destruiu um capacete celestial na força bruta, o que mostra que Thor tem força o suficiente para vencer personagens que podem consumir galáxias inteiras, ou que possuem resistência nível galáxia. HQ Thor Volume 1 número 424. Thor enfraquecido conseguiu segurar e puxar o World Engine, uma máquina que segurava o peso da própria Yggdrasil. Basicamente Thor puxou, e ainda segurou na força bruta o peso do multiverso, e fez isso estando enfraquecido. HQ Thor Volume 1 número 494. O Yggdrasil, a Árvore dos Nove Mundos, é na verdade um mapa multiversal. Os Nove Mundos são na verdade universos infinitos à ponta do iceberg. HQ Thor número 616-6. Em Thor Anual, 1999, numa batalha contra Doom, o deus do trovão gira o seu martelo ao ponto de criar energia suficiente para abrir uma fenda entre universos. Inclusive, é assim que Thor faz para viajar entre universos e dimensões, usando simplesmente a força gerada quando gira o martelo. Apenas por invocar a God Blast, energia concentrada da sua força vital, Thor canaliza poder suficiente para rasgar a fábrica do universo ao meio e abalar suas dimensões. A fábrica do universo não é um lugar literal, é só uma forma dele dizer que vai afetar os pilares da criação. HQ Thor, 1966, número 425. Outro feito surpreendente da God Blast é em Thor número 161, onde Galactus admite que ela ia matá-lo, e foge. E, em Thor, Saga Adiviante, número 5, Thor sai para fora do universo, para um vazio além do espaço-tempo, e resiste a uma explosão que ia explodir toda a existência. Thor e Dargo, dois Thor juntos criam uma onda de poder que percorreu todos os planos de existência do multiverso com apenas a colisão de seus martelos. Thor, 1966, número 439. Thor é equivalente ao Hércules em força, e Hércules já foi capaz de segurar os céus para o Atlas, Além de convocar ventos de 10.000 mundos, Thor derrota a fusão de incríveis 10.000 deuses, incluindo um Skyfather tão poderoso quanto Odin, segundo o autor. E o último ataque de Thor foi poderoso o suficiente para criar um tsunami quântico que mandou Glory, 10.000 deuses, atravessar dimensões inteiras. HQ Guerra do Caos número. Thor com Mjolnir faz em pedaços a armadura de um celestial. Thor com Mjolnir derrota um celestial. Thor derrota Mephisto, e o demônio reconhece que o deus asgardiano foi superior, e até roubou algumas almas do seu reino. HQ Thor Volume 1 número 310 e número 325-5. Cavaleiro da Lua, com o poder da Fênix, é derrotado pelo Thor. Thor com dois martelos. Thor absorveu a energia da bomba divina, que ia matar todos os deuses no passado, presente e futuro do multiverso. Mesmo Skyfathers como Zeus, Odin, Brahma ou até Elder Gods como Gaia estavam sendo afetados pela bomba divina. O motivo para a bomba ser tão eficaz é que ela continha o sangue derramado de milhares de deuses, o coração de um Elder God e o poder da Necrosword. Mjolnir pode absorver qualquer ataque energético direcionado contra ele e devolver multiplicado por centenas de vezes. Thor pode usar o Mjolnir para absorver a força vital do inimigo. Ele pode absorver toda a vida do inimigo e deixar apenas seu cadáver vazio. Thor, como todo deus asgardiano e eterno, não pode morrer de velhice, o que permite ele resistir aos hacks dos distorcedores do tempo que podiam fazer envelhecer mortais, transformando eles em ossos em segundos, acelerando o tempo deles. HQ Thor Volume 1 número 244 número 240. Thor é imune à absorção de energia vital e poder. Nesta HQ, ele foi engolido por Demogorgon, outro aspecto de Tuna, o deus egípcio do sol. Demogorgon absorve e consome deuses e demônios, sendo um deus de poder universal. Thor escapou de ser consumido por ele e ter seu poder roubado 2 vezes. HQ Thor Anual. Thor voa através de um buraco negro e salva Hulk vermelho, Red Hulk.
Adam Warlock afirma que Thor se move como o raio que ele controla, muito mais rápido do que ele lembrava. Thor tem força e velocidade o suficiente para girar o Mjolnir na velocidade da luz, o que significa que Thor poderia facilmente se mover nessa velocidade caso queira. Thor ouve e atende uma oração feita do outro lado do universo, e aparece segundos depois no lugar trazendo com ele a chuva. Observe que ele atravessou o universo no tempo que durou a prece. Thor alcançou uma nave que estava a 100 vezes a velocidade da luz. 29.979.245.800 metros por segundo acima da luz. Thor ultrapassa a velocidade do surfista prateado, Desde sua criação, Thor tem o que Stan Lee chamava de Bleeding Speed, que significa velocidade inimaginável, mais rápido do que os olhos podem acompanhar, algo ofuscante, cegante. Embora Thor use o Mjolnir para lançar raios e voar em altas velocidades, já foi mostrado que Thor pode usar raios sem o seu martelo, o que significa que Thor poderia fazer muitas coisas que o Mjolnir faz, mas como o martelo é uma arma de batalha do deus asgardiano, ele acaba por preferir usar muitas vezes seu martelo em batalhas. Inteligência criou um robô bastante resistente para suportar os golpes do Mjolnir. Modificou um sistema de armas tecnológicas apenas olhando para ele. Descobriu o ponto fraco do controle molecular de ego. Resistência. Thor resiste aos ataques de um Odin furioso, levando em conta que, mesmo enfraquecido, Odin pode causar a quebra do tecido do multiverso, e incontáveis galáxias se desintegram com suas explosões cósmicas. Já se pode ter uma ideia da resistência de Thor. Vigor. Thor é incansável, o deus do trovão já lutou ininterruptamente, sem descanso, sem comida, sozinho, por 2 anos, contra milhares. Agora que ambos personagens foram apresentados, está na hora da batalha. Thor e Superman são 2 personagens extremamente poderosos e difíceis de analisar. Ambos personagens possuem ótimos feitos de força, resistência, poder destrutivo e velocidade. Mesmo Thor e Superman sendo quase equivalentes em feitos, o Superman Renascimento se sai um pouco na frente do Thor base do universo 616. Óbvio que o Thor é extremamente poderoso, e isso não tem como negar. Mas por mais que Thor e Superman sejam poderosos, eles ainda não são invencíveis. E embora Thor seja poderoso, já foi mostrado nos quadrinhos que ele pode ser bastante machucado com um ataque que combine super velocidade e força, como visto em O Cerco. O Centrivoid foi capaz de atacar o Thor em um ataque com super velocidade que fez o Thor ficar ruim o suficiente para que os outros personagens fossem capazes de machucar. Thor também foi incapaz de evitar um ataque em super velocidade do Deathseed Sentry, que o venceu em um ataque. E Sentry também já foi capaz de vencer Thor com golpes poderosos. Thor com arauto, que é mais forte que sua versão base, também pode ser ferido, machucado se for pego por um ataque sem aviso. Superman também não é invencível. Ele já foi nocauteado por ser esmagado por Apocalipse e Nova Gênesis, 2 planetas muito maiores que a Terra. Com isso em mente, sabemos que ambos personagens podem ser nocauteados por golpes poderosos.
Mas agora que já sabemos que ambos não são invencíveis, vamos ao que interessa. O Superman em sua versão New 52 foi capaz de rasgar o Doomsday ao meio na força bruta, e Doomsday quebrou a Zona Fantasma no soco, e a luta deles também destruiu as paredes entre a Zona Fantasma e a Terra Zero. O Superman, como efeito colateral de uma luta, ele faz a Zona Fantasma tremer com ondas de choque de seus golpes e afirmou que poderia destruí-la. E a Zona Fantasma envolve todo o multiverso. E se levarmos em conta que o multiverso foi revelado como sendo um universo com infinitos multiversos, então por lógica o Superman pode destruir uma dimensão que é igual a um universo com infinitos multiversos. Mas claro que isso só seria possível caso o Superman deixasse de lado sua moralidade. Em velocidade, Superman já foi mais rápido que um teletransporte. Superman já voou de Vegas para a Terra em poucas páginas. E Vegas fica a 25 anos-luz de distância. Sua velocidade de combate pode ser comparada à da Mulher Maravilha, a mesma que já foi capaz de bloquear trilhões de fragmentos que estavam cruzando o universo, como visto em Mulher Maravilha edição 194. E isso nem é uma coisa para se impressionar. Superman já foi capaz de pegar o Flash com um pouco de esforço e também já foi capaz de reagir a ataques do Flash que não estava dando a Superman tempo de contra-ataque. O Zoom também já afirmou que o Superman consegue rivalizar com sua super velocidade. Superman até consegue reagir mais rápido que um atossegundo, que é uma velocidade maior que um segundo. Superman foi obrigado a reagir a um atossegundo para pegar um bandido de baixa guarda antes que ele pudesse atirar. Levando em consideração que o Sentry com um ataque em super velocidade foi capaz de machucar Thor o suficiente para que os outros personagens conseguissem o machucar também. Então o Superman poderia atacar o Thor com uma sequência de golpes poderosos em super velocidade e nocautear o Thor, tendo em mente que o Sentry deixou o Thor bem fraco com um ataque em super velocidade. Lembrando que Sentry tinha feito um ataque ao Thor uma única vez e que isso foi o suficiente para deixar o Thor bem enfraquecido, o que significa que Sentry poderia ter nocauteado o Thor se ele tivesse feito mais de um ataque. E Thor também foi mostrado podendo ser nocauteado por ataques com super velocidade, ou até mesmo podendo ser nocauteado por ataques em sequência. E Thor ainda pode ser machucado por ataques sem aviso. Sendo assim, o Superman tem força e velocidade o suficiente para vencer e levar o Thor a nocaute e embora Thor tenha alguns bons feitos de velocidade e reação, o Superman inegavelmente consegue ter uma quantidade de feitos maiores de velocidade e reação. Não entenda mal. O Thor é um personagem extremamente poderoso, e até prefiro um pouco mais ele do que Superman. Talvez porque eu goste um pouco mais de personagens vingativos como Thor, Kratos, War, etc. Mas levando todos esses fatos em consideração, o vencedor é o Superman.